Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos hoje, nesse dia 13 de abril, domingo, às vésperas do aniversário de 100 anos do nosso pai, que foi comemorada ontem. Vamos ler para vocês aí o capítulo 4 de Josué, que fala sobre as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Então veja, meus amados irmãos, que Deus mandou construir esse memorial, de pedras, escolhendo um homem de cada tribo, das 12 tribos de Israel, igualmente as 12 pedras do meio do Jordão, para que servisse ali de um memorial que simbolizasse a travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão. Assim como foi atravessado o Mar Vermelho em pés enxutos, Deus também abriu as águas do Rio Jordão e Israel passou com os pés a seco. E hoje nós temos o privilégio de lermos essa palavra para vocês, e ela funciona primeiramente no nosso coração. Estamos aqui hoje, nesse dia 13 de abril, na casa do meu irmão Pedro Fernandes de Oliveira, gravando aqui. O estúdio hoje aqui é no quarto dele.
E nós estamos passando essa palavra para vocês para que nós aprendamos com Deus, que Ele haja relevante, que a gente sempre se lembre das passagens milagrosas que nós fizemos por obstáculos que eram, aos olhos humanos, intransponíveis, não é? Como é que você vai atravessar o Mar Vermelho com uma multidão? Como é que você vai atravessar um rio e o rio tem que parar de correr, né? E diz a Bíblia, né, no capítulo anterior, nós vimos que as águas do Jordão, as águas que vinham de cima, elas não puderam ser congeladas para parar de correr. Elas continuaram correndo e foi se formando aquele montão de água do lado esquerdo, vamos dizer assim, ou do lado direito, não sei de onde é que vinha as águas descendo. Eu sei que a parte que vinha descendo, se formou um montão ali, foi acumulando, acumulando, acumulando. Aquela parte de baixo do rio, foi embora aquela água e o pessoal passou com seus pés a seco ali. Então Deus quer que a gente sempre se lembre dos obstáculos que Ele nos ajudou a transpor, ok? É a lição que nós tiramos até aqui desse texto. Nós estamos em Josué capítulo 4, agora nós vamos para o versículo 12. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, nesse capítulo 4 de Josué, Deus nos dá aí uma lição, né, de que nós devemos deixar bem vivas nas memórias de todos as vitórias que Deus tem dado a nós, certo?
E essas pedras não foi por acaso que ele mandou colocar 12 pedras tiradas do leito do Rio Jordão, para que as gerações futuras que vissem aquele montão de pedras perguntassem aos mais idosos o que significava aquele monte de pedra ali. E ali os idosos iriam ensinar aos mais jovens, dizendo: aqui é o marco de uma travessia que fizemos do Rio Jordão, miraculosa, que Deus fez parar aquelas águas que desciam no Jordão, de tal maneira que as águas se formaram num montão assim, né? E o povo passou naquelas águas, nem lama eles não pisaram. A Bíblia diz que eles passaram a seco, né? E entraram na terra prometida que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó, né? E Josué foi o escolhido para entrar com aquela geração no povo, quer dizer, na terra que Deus prometera aos seus ascendentes, ok? A geração que saiu do Egito com Moisés não entraram na terra prometida, não é, por causa do pecado que cometeram ali no deserto, não é, fazendo para si um bezerro de ouro, né? Porque Moisés subiu para o monte, demorou lá 40 dias em confidências com Deus e foi suficiente para o povo esfriar na fé, esquecer de todas as maravilhas que Deus tinha feito no Egito, né, para tirá-los de lá, aquelas 10 pragas que veio sobre o povo egípcio e não atingiu o povo de Israel, a travessia do Mar Vermelho, né, que aconteceu miraculosamente também, através da mão forte do Senhor. Então, Deus, ele sempre quer que a gente se lembre das vitórias que ele nos proporcionou e que a gente vá contando sempre para as gerações que vão nos sucedendo, ok? Que Deus abençoe você, toda a tua família, em nome de Jesus.